Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Quem era esse homem? Fora da cidade de Jericó, à beira do caminho, sem nome. Ele era conhecido como Bartimeu. Bar significa filho. Bartimeu, filho de Timeu. Qual é o nome dele? Ele era conhecido como Bartimeu. E a ênfase é filho de Timeu. Timeu era conhecido. Timeu era famoso. Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. O que leva um homem a estar à beira do caminho? Cego, agora cego, porque ele via. Observe que o texto diz que quando Jesus o encontra e pergunta: o que queres? Ele responde: tornar a ver. Significa que ele enxergava, ele ficou cego. Por que ficou cego? Porque está agora à beira do caminho e não no caminho. O que faz um homem, o que faz uma mulher, o que faz um crente em Jesus, alguém que diz que conhece a Jesus? O filho de Timeu sabia quem era Jesus. E ele clama: Jesus, filho de Davi. Isso é uma expressão, irmãos, uma linguagem do povo que esperava a vinda do Messias. É a primeira vez que é mencionado aqui por Bartimeu. Uma linguagem usada muitas vezes no Antigo Testamento. Filho de Davi, aquele que viria, o Messias, o Salvador. E ele, quando fica sabendo que é Jesus, ele clama: Jesus, filho de Davi. Ele sabia quem era Jesus. Ele ouviu, é claro, também falar do que Jesus estava fazendo. Quando avisam a ele, fora de Jericó, à beira do caminho: olha, Jesus está vindo. É bem provável que ele tenha perguntado assim: Jesus, o Nazareno, aquele que curou o mudo, gago e cego, surdo, aquele que multiplicou os pães, aquele que ressuscitou mortos, é esse Jesus? Sim, é esse. E aí ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que fazia esse moço crente, filho de Timeu? Você ainda não sabe ainda quem é Timeu. Há alguns comentários sobre quem era Timeu, mas eu prefiro ficar com o de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um grande historiador do primeiro século. Ele viveu naquela época. E Flávio Joséfo fala que Timeu, ele era um grande general, comandante do exército de Israel, lá em Betel. E ele era comandante e general. Ele era conhecido.
E na época, irmão, ser um comandante de um grande exército não tinha só fama de ser um comandante de exército. Ele tinha influências políticas. Ele era um homem que tinha posse, que tinha condições financeiras boas. E Flávio Josefo diz que Timeu, ele era casado. E ele teve um filho. Só que antes de Jesus ainda, este homem, grande general do exército de Israel, lá em Betel, nas proximidades ali de Jerusalém, ele aposenta. E com o seu ganho, com o seu soldo, ele lá em Betel, ele constrói casa, ele amplia o seu comércio, ele começa a ganhar dinheiro. Só que o Império Romano começa a se apoderar das coisas e ele se apossam das terras, dos bens, toma tudo de todo mundo. O Império Romano fez isso com o povo de Deus. E quando fez isso, na época, houve alguns grupos que se levantaram, se revoltando contra Roma. E é claro que eles eram punidos, e punidos com morte e até crucificação. E foi o que aconteceu com Timeu. Esse homem agora, que serviu tanto tempo lá como general em Israel, ele agora, Roma, começa a se apossar das cidades, tomar posse dos bens, dos terrenos, de tudo que era de todo mundo. Timeu foi um dos que levantou um grupo se revoltando contra Roma. É claro que a parte mais fraca foi preso, e a punição era morte, e morte de cruz. E Timeu, ele foi crucificado na frente do seu filho, esse menino. E além desse menino ter visto o pai sendo morto, preso, morto e crucificado, pegaram o menino e o cegaram. Cegaram o menino. E botaram para a rua. E deram a ele uma capa. Essa capa, irmãos, ela identificava alguém que era deficiente visual. Alguém que agora era cego, tinha dificuldade, e ele poderia até com liberdade nas ruas mendigar. Esse era filho de Timeu, o Bartimeu. Porque na minha concepção não era o nome dele. Não sei qual é o nome dele. Ele era conhecido como Bartimeu, filho de Timeu. Esse menino está mendigando, à margem da sociedade, à beira do caminho. Quem sabe com ódio, com raiva, com mágoa, tristeza, pobre, miserável. Não é à toa, irmãos, que quando ele clama, quando ele fica sabendo, porque o avisaram, Jesus, irmãos, ele está indo para Jerusalém. Só essa vez é registrado na Bíblia que Jesus entrou em Jericó. Uma vez só. O texto diz, ele é narrado aqui, apresentado para nós, esse episódio, nos 3 evangelhos, chamados evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Todos os 3 narram o episódio. Existem algumas diferenças. Mateus, por exemplo, diz que são 2 cegos. O Evangelho de Lucas, por exemplo, diz que Jesus estava entrando. Marcos fala saindo. O que a gente tem que entender é que isso não é problema nenhum. E devemos entender também que Jesus vai para Jericó. E até interessante o cântico, né? O primeiro que nós cantamos, né? Que eu vou subindo, não é isso? Jericó, irmãos, era a cidade da Palestina mais baixa. Mais baixa, geograficamente, da Palestina era Jericó. Jerusalém, a mais alta. Jesus vai para Jericó. Jericó, ele sobe para Jerusalém. E quando ele entra em Jericó, os irmãos se lembram de Zaqueu. Jesus entra em Jericó. Lá, ele salva Zaqueu. Com certeza faz outros milagres, a Bíblia não fala, mas onde Jesus está, milagre acontece, coisas extraordinárias acontecem. Com certeza Jesus fez muita coisa lá em Jericó. E agora ele está saindo, ele entra e ele sai, ele entra para um lugar e sai pelo outro. Ele entra em Jericó e sai de Jericó. E quando ele está saindo, avisam então
Bartimeu, olha, Jesus está vindo aí. Que Jesus, como eu disse ainda há pouco, o que ressuscitou mortos, curou mudo, multiplicou os pães, andou sobre o mar. É este o Jesus? Sim, é esse. E aí ele clama. Interessante, irmãos, que Bartimeu, ele era cego, mas não era surdo. Fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ele era cego, mas não era mudo. E ele clama ao Senhor. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O Evangelho de Lucas, irmãos, diz que tudo indica que quem repreendeu o cego, que estava clamando a Jesus, foram os discípulos. Jesus na frente, os discípulos e multidão. Sempre era assim. Jesus com os discípulos e multidão. Onde Jesus e os discípulos estavam, tinha multidão. Alguns momentos era Jesus e os discípulos. Nunca Jesus estava sem estar com os discípulos e sempre tinha multidão. O texto de Lucas diz que os que vinham à frente repreenderam o cego. Cala a boca! Ele já passou. Só que a Bíblia diz que ele não dá ouvido àqueles que tentaram impedi-lo. O texto diz que aí ele clamava mais. Interessante, irmãos. Quantas vezes você tem sonhos, planos, projetos, você está buscando a Deus, crendo em algo, e às vezes os primeiros a querer fazer você desistir são aqueles que estão mais próximos e talvez mais influentes na sua vida. Os que mais têm influência para talvez tentar mudar a sua mentalidade são esses que muitas vezes vão tentar te barrar, te impedir. Já passou, já era. Conforme-se com a cegueira, conforme-se com o prejuízo, conforme-se com a traição. Ei, seu casamento já era mesmo, cara. Desiste, para, a vida continua. Não é assim que acontece, irmãos? Tentaram fazer isso com ele. Ele ouviu falar de Jesus. E ele conhecia quem era o filho de Davi. Deve ter aprendido e ouvido de seu pai. O filho de Davi, o Messias, aquele que viria. E agora, ele está mendigando, está à beira do caminho. Mas ele ouviu falar daquele que cura, daquele que restaura, daquele que liberta, daquele que veio para salvar. O Messias. E aí quando ele clama, alguns tentam impedi-lo. Mas o maravilhoso, irmãos, é que os mesmos que mandaram ele calar a boca, fica quieto, que tudo indica que foram os apóstolos mesmo, foram os mesmos que Jesus ouve o clamor, e ele fala: eu ouvi, chamai-o. Os próprios que mandaram ele se aquietar, não incomode o mestre, fica calado, foram os que tiveram que ir lá e chamá-lo, e ver o milagre na vida dele. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe não, tá? Eles verão o que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Sabe, aqueles que não acreditam, aqueles que dizem que você, que isso, sabe? Aqueles que às vezes até te humilham, Deus vai te honrar. Persevere e continue clamando. Continue clamando. E o interessante, irmãos, que ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ter compaixão é você sentir a dor do outro, você se colocar no lugar e querer fazer algo por ele. E misericórdia, muitas vezes para nós, é aquele favor imerecido, né? O amor de Deus sobre a nossa vida. Mas misericórdia é uma palavra formada por a junção de duas palavras latinas, miserios e cardio.
Ele estava clamando, e quando ele clama, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus está ouvindo o clamor dele. Jesus está se compadecendo e vendo como está o coração dele. Mas quando pede para ele calar, aí então ele grita: Senhor, Jesus, filho de Davi, tira as misérias do meu coração. Tira as misérias do meu coração. Tira essa dor, essa mágoa, essa revolta. Tira eu dessa miséria. E Jesus ouve o clamor e ele para e manda chamá-lo. E quando ele se apresenta, Jesus pergunta: o que tu queres? Interessante que é a mesma pergunta que Jesus faz, se você olhar no capítulo 10, no versículo 35. Tiago e João, Jesus está falando agora que ele é o rei, todo mundo reconhece que ele é o rei, que ele é o rei dos judeus. Ele foi recebido assim lá em Jerusalém, quando ele entra, hosana nas alturas ao rei dos judeus, não é isso? E aqui, Tiago e João, quando sabem, no outro evangelho diz que foi a mãe que pediu. Mãe tem dessas coisas, né? Mas aqui diz que foi Tiago e João, pedem para Jesus: Senhor, quando entrares no teu reino, coloca eu de um lado e o outro do outro. Interessante que quando Jesus pergunta, né? Então se aproximando dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. É a mesma palavra para o cego Bartimeu. E ele perguntou: que quereis que vos faça? Tremendo, né, irmãos, a diferença? Os dois discípulos, apóstolos, líderes da igreja no início, queriam status, fama, posição. Quando Jesus pergunta para eles: o que queres? Respondeu-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Bartimeu, o que ele responde, irmãos? Que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Eu quero minha visão de volta. Eu quero enxergar. Só isso que eu quero. Ele não pediu, quem sabe, restituição. Tomaram tudo da família dele, do pai dele. Tomaram tudo. Botaram ele na sarjeta, na mendicância. Mas ele não pede isso. Ele pede: eu quero voltar a enxergar. Foi isso que ele pediu. Senhor, que eu torne a ver. O versículo 49 diz: quando Jesus para e o chama, então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O mendigo, à beira do caminho, quando ele está ali assentado, e eu vi agora Jesus passar, ele começa a gritar, a clamar. E quando Jesus para a comitiva, para atendê-lo, e vão chamá-lo, a Bíblia diz que ele, num salto, ele se levanta e larga a capa. Antes mesmo de ser curado, mas ele cria nisso. Ele cria que ele poderia voltar a enxergar. Ele cria que naquele dia a história dele ia mudar. Ele ia deixar de ser mendigo. Ele largou a capa. Aquela capa simbolizava a vida de mendicância. Aquela capa era a vida dele, um mendigo. Cego mendigo. Mas a Bíblia diz que ele largou a capa e foi até Jesus. E quando ele chega em Jesus, ele fala: eu quero enxergar. E Jesus diz para ele assim: a tua fé te salvou. Mestre, eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Lembra quando eu falei aqui sobre o Espírito Santo e a nova vida? Jogue a capa fora. Tem gente querendo seguir a Jesus, mas ainda está carregando a capa.
aquela vida antiga continua com ele. Os hábitos, costumes, vestimentas, atitudes, palavras, algumas práticas. E às vezes alguns desses que agora professam a fé e seguem a Jesus, curados, olhos abertos, estão enxergando a glória de Cristo, mas às vezes não caminham tão bem e não entendem por quê. Desfaça da capa. Larga essa capa. Larga essa vida velha. Essa vida antiga. Esse comportamento, esse vocabulário, esse modo de vestir, modo de tratar sua mãe, modo de tratar seu pai, modo de tratar sua família, um modo de tratar os crentes, um modo de tratar as pessoas. Joga essa capa fora. Você nasceu de novo. Agora você não vai mais andar à beira do caminho. Agora você vai andar no caminho. O texto diz que o mendigo foi curado, recebeu a salvação em Cristo, passou a enxergar e passou a seguir a Jesus. Uma nova vida. Eu queria orar, meu irmão, minha irmã, por mim e por você. Nós precisamos fazer como esse cego Bartimeu, irmãos, muitas vezes. Clamar ao Senhor. Crer que o Senhor pode fazer. Precisamos tomar uma atitude, muitas vezes, quando ouvimos que é Jesus, irmãos, que está conosco. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Quando ele ouve a fama, e é algo tremendo também que a gente precisa aprender e praticar, irmãos. Propague a fama de Jesus. Meu irmão, minha irmã, fale de Jesus para as pessoas. Fale o que Jesus fez e está fazendo na sua vida. Crie expectativa nas pessoas. As pessoas precisam ouvir e saber o que Jesus está fazendo na sua vida. Outro dia, quando nós contávamos aqui experiências que Deus tem dado aqui de restauração, de filhos e tantas coisas que Deus está fazendo, alguém ali na porta, mais de um, me procurou e falou: pastor, e ainda tem isso, lembra da cura que eu recebi? Lembra disso, lembra daquilo? Eu nem lembrava. Tem pessoas aqui que têm recebido bênçãos, restauração, cura, transformação. Conte! Conta o que Jesus está fazendo na sua vida. Conta para os outros, conta para o vizinho, conta para a sua família. Conta! Porque na hora em que eles de repente precisarem de algo, que eles vão entender que somente algo é possível somente com uma intervenção divina, eles vão clamar a Jesus. E aí eles poderão ter uma experiência com Deus, assim como eu e você já temos. Então você precisa propagar o nome de Jesus. A fama de Jesus tem que ser espalhada, mas não apenas de nome. Tem muita gente aí que sabe o nome, tem muita gente aí que tem religião, tem muita gente aí que fala, mas não vive e nem experimentou nada ainda. Eu tenho dito, meu irmão e minha irmã, que você que crê, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que você crê, e não precisa ver para crer, você crê pela fé. Mas eu queria te motivar a você orar e pedir: Senhor, dá-me experiência contigo. Manifesta a tua glória. Faz um milagre em mim. Faz um milagre na minha casa, onde eu estiver, em alguma situação. Opera algo sobrenatural. Não é para que eu creia, não, Senhor. É para que eles creiam. Porque tem muita gente, irmãos, precisam ver a glória de Deus na sua vida para crer, para querer ouvir. E o Senhor Jesus quer e pode fazer na sua vida, na minha vida. Nós precisamos buscar ao Senhor, crer nisso. Irmãos, este moço, ele não só toma uma atitude, irmão, de clamar ao Senhor, ainda que sendo impedido por alguns, ele teve a coragem, irmãos, coragem. Muitos o repreendiam, mas ele teve coragem. Você precisa perseverar, continuar tendo coragem, disposição. A Bíblia diz que ele dá um salto. E ele clama ao Senhor. E a Bíblia diz que ele teve fé. Ele creu no Senhor. Recebeu vida, salvação, passou a seguir a Cristo. Nós precisamos crer, irmãos, perseverar e permanecer na presença do Senhor. Vamos orar? Quem sabe você tem algo aí para clamar?
para colocar diante do Senhor. Você que conhece Jesus, sabe quem Ele é. Senhor, Salvador. Deus que morreu na cruz por você, pelos seus pecados. Veio para te dar vida e vida abundante. Quem sabe você precisa de cura. Quem sabe você carrega trauma. Ah, irmãos, quantos que hoje estão à beira do caminho, irmãos? Antes seguiam a Jesus tão bem. Hoje estão à margem. Deixaram seus talentos de lado, seus dons. Não quero nem estar com os irmãos mais, eu vou ficar em casa. O que levou você a ter uma atitude dessa? O que aconteceu com você? O que aconteceu? Te feriram, magoaram, tiraram os seus bens. Fizeram o que tão horrível contra você? Seja curado, seja restaurado, seja liberto hoje. Clame por Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Senhor, antes eu tinha prazer em orar, prazer em ler a Bíblia, prazer em ir na igreja. Hoje eu estou à beira do caminho. Eu sei quem é o Senhor, mas eu nem acredito mais. Não tenho nem força mais para orar. Sabia que tem crente assim? Clame hoje. E algo tremendo, irmãos, que a gente precisa atentar nesse texto, foi a oportunidade de Bartimeu. Quando eu falei de culto ainda há pouco, assistir o culto depois não é cultuar. Você vai ouvir a mensagem, glória a Deus, vai ver o estudo. Você vai assistir o culto depois, mas não é cultuar. Cultuar é isso aqui. Isso é cultuar. E tem coisas que a gente só tem oportunidade uma vez. Uma única vez. Os irmãos sabem disso. Tem situações na nossa vida que é uma oportunidade só. Ou você aproveita ou ela passou. Jesus entrou em Jericó uma vez. Ele entrou, fez o que tinha que fazer e saiu. Na saída foi a oportunidade de Bartimeu. Quem sabe hoje, baseado nesta palavra, nesta mensagem, é a sua oportunidade de você nesta noite ser liberto, ser curado, ser restaurado, seus olhos serem abertos, sua vida transformada. Renda-se ao Senhor. Coloque sua vida aos pés do Senhor. Clame a Ele. Jesus, filho de Davi, o Messias prometido, o Salvador. Deus que se fez carne e veio para morrer em meu lugar. Senhor, compadece-te de mim. Me liberta dessas misérias, desses sentimentos, pensamentos, às vezes atitudes, comportamentos que eu não quero. Mas eu estou preso, parece, nesta miséria. Arranca isso de mim, Senhor, me liberta. Joga essa capa fora. Senhor, eu quero, tira isso de mim. Em nome de Jesus. Seja livre, seja santo, seja servo. Experimente a gloriosa grandeza, poder de Deus, o amor de Deus sobre a sua vida. Deus tem muito para fazer na sua vida e através da sua vida.